O fio da meada. Frida. Você passou por várias coisas que... Eu preciso falar um pouco, tia. Eu adoro você falar. Mas eu preciso também me situar, porque senão eu me perco. Porque eu já me perco com o outro lado da minha família, parte do meu pai, quando tem essa coisa de falar, de antepassados e o histórico, e como as coisas acontecem, como as pessoas se encontram, se unem, se ligam, qual era a atividade, qual era o contexto. Sempre contextualiza muito bem, faz todo um mise en place bonito para preparar a pessoa. E como que a gente aqui talvez use esse nosso registro para pessoas que não conhecem absolutamente nada, nem a mim, nem a você, eu queria dar uma leve contextualizada no que a gente estava falando. A gente estava falando sobre meus antepassados, que eu só tenho você como contato para me passar isso, e a tia Dina e a minha madrinha Laís, só que elas às vezes estão mais ocupadas com outras coisas atualmente, família grande. Você também, né? A Isa agora vai ter netinho. Não, quando as minhas irmãs nasceram, a minha mãe tinha muito trabalho, né? Então, vovó Lígia, você está falando? É, porque dava muito trabalho, família com várias crianças, é muito difícil. Mas eu quero ver onde a gente tinha parado. Então, a gente passou... Vamos lá, vamos tentar mentalmente. Pega o último, pega o final do vídeo. Não tem como ficar parando e voltando que vai esquentar o telefone e vai perder a Mas situação. você não tem o final do vídeo de onde a gente parou? Então, se parar e ficar passando, tia, infelizmente vai quebrar uma dinâmica. Vamos lá, com calma, a gente vai conseguir. Eu queria muito chegar no ponto do vovô Manel, porque eu sei pouco sobre... Mas eu quero ver onde eu queria te dizer por quê. Mas eu quero ver onde que a gente parou, para não ficar repetindo o tempo todo. A gente vai cortar, e o processo de decupagem, de corte, ele é feito num computador grande. Então vamos lá. Que você não esquenta, esse telefone esquenta. Minha avó, Januária. Januária era minha bisavó, sua avó. Minha avó, Januária Campos Nunes. Quer dizer, porque casou com meu avô, ficou Januária Campos Nunes. Vovô... Antes era Januária Campos da Silva. Depois ficou Januária Campos Nunes. Casou com o Alfredo Nunes, meu bisavô. Minha avó foi apresentada para o meu avô. Maestro. Ela tinha uma profissão em algum momento? Não, minha avó tinha práticas do lar que as mulheres Práticas do lar, era na época normal. Ela sabia bordar, sabia francês, sabia piano. Sabia piano, mas era... os dois lados musicais ali. Isso era o que as mulheres sabiam na época, né? Sabia bordar, essas coisas assim. Então, minha avó foi morar com as duas irmãs que já eram casadas, né? Com uma das irmãs que já era casada em Juiz de Fora. E aí foi apresentada para o meu avô e eles começaram a namorar porque o meu avô já tinha perdido duas mulheres antes em casamentos anteriores. Teve o primeiro casamento com uma mulher e nasceu a Darclé, que era irmã do meu pai. Depois casou-se com outra mulher, que a primeira morreu, aí casou-se com a segunda, e teve o Antônio, que também ela faleceu. Então meu avô já era viúvo duas vezes. E esses filhos dele que não são seus irmãos inteiros, é só meio irmão? No caso, meio irmão do vovô. Mas já são falecidos, já eram muito mais velhos que meu pai. Vovô teve contato com eles? Teve. Chegou a ter contato, mas não eram frequentes, né, tão próximos. E aí, meu avô, então, foi morar com minha avó em Barbacena, porque recebeu um convite para tocar, para comandar a banda de Barbacena, como maestro. E, ao chegar em Barbacena, ele foi também lecionar na escola agrícola, que é uma escola técnica agrícola muito importante em Barbacena. Então, ele era professor na escola agrícola e meu pai, quando nasceu, também foi morar lá, foi estudar lá. Minha avó teve meu pai com 40 anos. Então, ela já era considerada solteirona bem... mas ela não tinha tido nenhum relacionamento até 40? Não, até então nenhum. Caramba! Então, agora eu entendi que você falou, você frisou isso. Então teve o meu pai com 40 anos, que foi uma coisa assim, que ninguém acreditava que ia acontecer, que ia dar certo. Com 40 ela começou o relacionamento, foi mãe, do nada. E aí, o meu pai, então, quando chegou na idade escolar, foi matriculado na escola agrícola, só que a escola agrícola era interno. Era internato. Era internato, ficava o dia inteiro lá. Internato. Então meu pai tinha que morar lá. Era como? Porque eu sou novo, eu sei pouco de internato, só ouvi dizer.
Morava dentro. Era morar, dormir, morar, viver na escola. O internato, você só ia para casa no E aí, tipo assim, tinha o quarto masculino, o quarto feminino, sábado e domingo. um galerão, alojamento coletivo, essas coisas. Só no fim de semana que você ia para casa e era beliches, né? Essas coisas assim, quartos coletivos Entendi. e tal, mas coletivos com poucas pessoas. Tinha tipo... 3, 4 no máximo. Ah, achei que era um negócio tipo... Não, era coletivo assim. Cada quarto tinha 4 pessoas e tal. Entendi. Era muito organizado. Bacana. Tinha farda. Parece com essa aldeia que eu fui agora. Tinha uma estilo, assim, farda pro tinha colégio. uniforme. Caraca, era o dia inteiro usando a mesma roupa. O dia inteiro. Caraca, tudo acordava igualzinho. 6 horas da manhã, porque às 7... Tinha que acordar às 6? Porque às 7 tinha aula. Né? Mas era tinha que tomar banho, se vestir, tomar café, para depois ir para... Isso geralmente com qual idade se botava a galera? Desde 6, 7 anos de Vivia idade. numa escola, morava com a mesma pessoa no quarto. Então, meu pai morava na escola. O que aconteceu? Meu avô, no instante, começou a ter que viajar mais. Uhum. Então, deixa eu dizer como é que funcionava. Meu avô, então, dava aula na escola agrícola, comandava a banda, e nos fins de semana ele tocava no cinema, porque o cinema era mudo. Cinema mudo. Sim, o vovô Alfredo do outro lado, que não é o seu, que o meu pai chama de vovô Alfredo, porque é o meu bisavô Alfredo Heckenhoff, não o meu bisavô Alfredo Nunes, eu tinha 2 bisavôs Alfredo. Eu não sabia, descobri isso hoje. Que loucura. Ele também era mais de cinema mudo. Como é que pode? Mesmo nome, mesma profissão e o nome. Nome já era normal esse nome, Alfredo? Devia ser um nome normal, igual o João, não é possível. Então meu avô tocava no cinema, porque como o filme era mudo, tinha que ter uma música, alguma coisa, senão as pessoas dormiam, né? Nem iam aguentar o filme. Entendi, para manter a galera acordada, ficava muito violino. Então meu avô, todos os fins de semana, ele tocava no cinema. Muito bem. Sendo que ele recebia convites para ir tocar em outros lugares, com frequência. Numa dessas, meu avô foi convidado para acompanhar Vicente Celestino numa viagem de navio para a Europa. Refresca a memória. Vicente Celestino é um nome que eu conheço, mas eu não faço ideia. Era o principal cantor que existia na época. Do Brasil? Famosíssimo. Você tá de brincadeira que ele era um cantor que tinha uma voz Ele era da época do Orlando Silva, antes? Não, antes. Muito antes. Época da Chiquinha Gonzaga, talvez, ou muito antes? Não, depois de Chiquinha. Depois de Chiquinha. Então ele é contemporâneo de quem? Eu preciso saber, eu tô perdido agora. Você citou alguém. Eu não tenho assim, uma referência Vicente Celestino, pesquisar. Várias pessoas, por exemplo, Pixinguinha foi durante uma época foi contemporâneo de meu avô, mas só um determinado momento. Maestro também, tá? Pixinguinha. Então, porque meu avô também compunha chorinhos e tal. Mas então seu avô, meu bisavô, maestro, tocava piano, tocava outro instrumento, que o Pixinguinha era maestro, mas tocava sopro bem. Não, tocava também sopro. Também tocava sopro? Se eu não me engano, era... Meus 2 avós, por sinal, tocavam clarinete. Clarinete? Né? Ele Caramba, o clarinete é genial. E aí, mas o meu avô começou a ensinar música para o meu pai, que meu pai queria tocar violoncelo. Porque papai gostava de violoncelo, porque, inclusive, minha mãe e meu pai gostavam muito de música clássica. E os dois, embora a origem do conhecimento de música clássica da minha mãe era por conta da minha madrinha, que tocava tanto piano quanto acordeon. Tá? Então minha mãe, como tinha muita convivência com a minha madrinha, porque eram vizinhas, acabou também absorvendo essa história da música, né? Sim. E o papai também. Então eles uma identidade do meu pai com a minha mãe começou com a música. Vovô Manuel Valígia, começou com a música clássica. Outra informação que eu não sabia, totalmente relevante para minha vida, porque você nunca me falaram isso, eu nunca perguntei. Música clássica, principalmente. Então, deixa eu contar lá a história do meu avô. Desculpa, eu tô te desconcentrando. O que aconteceu com o meu avô? Meu avô começou a tocar para Vicente Celestino, acompanhar Vicente Celestino. Ele foi o músico dele, real, oficial. E numa desses convites, ele foi direto, ele estava no Rio tocando, e de repente embarcou num navio para levar Vicente Celestino para a Itália, que ia cantar na Itália. Isso 1800, 1950, 1900? Não, 1940 e poucos. Então é recente. Recente é sacanagem. Devia ser 30 e poucos. 30 e poucos. Quase 100 anos atrás. 30 e poucos. Então, o que aconteceu? Nessa viagem,
Ele não falou para minha avó que tinha tinha embarcado nesse navio. Como assim? Ele abandonou a esposa para ir para o outro lado do oceano sem falar nada? Porque na época não tinha telefone lá. Entendi. Não tinha telefone. E uma viagem para atravessar para a Europa demorava meses só para chegar, né? Então, o que fez minha avó? Minha avó foi... Desculpa, tia. Porque eu não sei quanto tempo durava só uma viagem para atravessar. Porque eu, como marítimo, eu deveria saber. É um mês. Isso, eu não sou marítimo, eu sou aquaviário. Sabe? Só estou contextualizando, também me apresentando como personagem. Era um mês, mais ou menos. Era um mês, mais rápido. 20 e poucos dias, uma coisa assim, para chegar lá. Mas ele foi com o âmbito profissional de acompanhar um músico célebre ali, no outro lado do oceano. Inclusive, uma das coisas que ele contou é que o Vicente Celestino, num dia, deu um agudo tão... Um agudo não, mas uma nota tão forte. Forte ou fora? A voz dele. Não, com a voz. Com a voz. Tão forte que quebrou o espelho do bar. Tá de brincadeira. Rachou o espelho do bar. Que isso? Isso é real. Eu sempre achei que isso era uma lenda, que o som poderia estourar o vidro. Estourou. Ele deve ter ressonado com uma caixa vocal ali que vibrou muito e balançou. O espelho do bar. Estalou. E ele... A confirmação aí do... Mas aí minha avó começou o relacionamento deles, começou a ficar estremecido. E, ao mesmo tempo, a minha avó precisava ter um dinheiro para manutenção, que quando ele ficava distante assim, ele não esquecia dos compromissos. Então, minha avó, como tinha muitos conhecidos em Barbacena, minha avó foi trabalhar no hotel, gerenciar um hotel em Barbacena, de uma família conhecida, tá? Minha avó ficou lá na direção do hotel, e aí não precisava ter casa, ficar com a casa, porque o meu pai ficava internado no colégio. Então, quando ele vinha no fim de semana, ele ia para o hotel ficar com a minha avó. E aí ele tinha que almoçar e jantar de terno, porque naquela época, se você estava no hotel... Você tinha que usar terno. Então o papai saía do uniforme escolar. Engraçado que a gente está aqui em Brasília, num hotel, por uma situação atual, que todo mundo usa terno com a roupa meio desleixada, vindo para outro lugar. Saía do colégio do uniforme. Não podia deixar, não, tô bem vestido, desculpa. Para chegar no hotel e ter que continuar usando um terno. Então, papai, a infância dele era muito chata, assim. Mas ele tinha os primos em Barbacena. Caxias, que chama, não? Mas ele tinha os primos em Barbacena, que tinha da Fazenda Maninha. Tem esse nome, a Fazenda Maninha, é uma fazenda deles, da família, do meu pai. Da família do vovô Manel. E os primos dele nasceram e moravam nessa fazenda. Fazenda Maninha. Fazenda Maninha. Qual região do Brasil? Barbacena. É tudo em Barbacena isso aí, esse momento da história. Então, o que aconteceu é que meu pai, nos fins de semana, gostava muito de ir para lá, para a fazenda. Ficava na fazenda e minha avó, quando podia, ia também, mas ela ficava durante a semana, a maior parte do tempo, no hotel, porque ela é que gerenciava tudo, ela é que fazia as compras do hotel, ela é que gerenciava... quem é que ia ficar na cozinha, quantos hóspedes tinha, essa coisa toda. Muito bem. Quando meu avô retornou dessa viagem, o relacionamento começou a ficar bem ruim e eles acabaram se separando. Tá? Se separando, meu pai continuou vivendo com a minha avó, mas meu pai, quando terminou o curso técnico técnico agrícola e de sericicultura, porque ele era sericicultura. Qual é a especialidade? A criação de abelha e bicho da seda. Olha que maneiro. Não sabia. Então, acho que a apicultura, né? A abelha já estava dentro da sericicultura, dessa, como se diz, dessa especialidade que eles tinham. Então, e o papai, lá na escola agrícola, ele aprendeu a fazer plantas de residências de fazenda. Então, para fazer
casas... Plantas de residência, mais decorativo, no caso. Não, plantas em geral, para fazer, para separar curral da área agrícola. Entendi, como cerca, como sombra, para fazer a fazenda toda. De uso porque a escola era a escola agrícola. Entendi. Então, para organizar... Tipo, como seria essa da agronomia que chama agora... engenharia agronômica. A Embrapa deve ter essa categoria em algum lugar. Engenharia agronômica, no caso. Né? Então, a maioria das pessoas... Eu nunca fiz na universidade, desculpa, tio. Se você falar muito rápido, me bombardeia, porque você tem que se contextualizar que você é doutora, pós-doutora, e eu nunca nem entrei em faculdade. Fiz vestibular 2 vezes bêbado e não passei. E fui pra música. Música de maluco. Na época, essa escola agrícola, a maioria das pessoas que terminavam o curso ia fazer engenharia agrícola. Mas o papai, então, se apaixonou por arquitetura e o papai fez, dentro da própria escola agrícola, fez especialidade em topografia. Show! Era isso que eu queria chegar. Eu queria chegar no vovô Manel desde o começo da conversa. O objetivo era saber a carreira do vovô, que não se formou, mas que foi, de fato, um engenheiro arquiteto não formado relevante. Eu queria saber sobre ele, porque eu estou em Brasília pela segunda vez. Fui para um casamento de um familiar e voltei, estou aqui, estamos aqui nesse hotel. Queria que você falasse agora do vovô. Então, Só um segundo, eu tenho 15 minutos de vídeo. A gente vai falar do vovô, eu quero ouvir sobre o vovô. Papai era técnico agrícola, era topógrafo e desenhista arquitetônico. Tá? Bom, então aí ele conseguiu um emprego no banco que era do Chase Manhattan, mas que aqui no Brasil chamava-se Lar Brasileiro, tá? O Banco Lar Brasileiro é um banco construtor, só fazia construção. Ele era... Tá. Tem alguém que financiou ele? Depois eu vou pesquisar isso melhor em redes aí. Não, papai fez a prova, passou para esse banco, foi trabalhar nesse banco. Era tipo concursado e os primos deles fizeram um concurso para o Banco Nacional de Minas Gerais, tá? Mas o papai queria o Lar Brasileiro, que era um banco construtor, ele queria continuar nisso. Aí ele veio para o Rio e foi para a faculdade, para Nacional, né, de Engenharia. Faculdade Nacional de Engenharia. Nacional de Engenharia e Arquitetura. Ele era vinculado a alguma faculdade assim que ainda existe, que eu conheço? Que não... Tá. Nada disso. Tinha nada a ver com a UFRJ, que foi a mais antiga. Exatamente. Então, Escola Nacional. Eu nunca fui universitário, não sei nada. Escola Nacional de Engenharia. Era da UFRJ junto? Era, hoje. Depois é que chamou o UFRJ. Antes era Escola Nacional, não existia o UFRJ. Tô entendendo. O nome não era o UFRJ. E era tudo no Rio, porque não tinha Brasília. Tudo no Rio. E aí ele começou o curso. Só que o meu pai, quando conheceu a minha mãe e se casou, ele precisava continuar tendo mais trabalho. Não era só o banco ali que ia bancar ele precisava ter mais trabalho. E ele acabou interrompendo o curso, tá? Mas ele continuou no ramo da arquitetura. E no banco, o que acontecia? O banco é que investia na construção das maiores obras do Rio de Janeiro, tá? E o papai, então, conheceu todas essas grandes empresas de arquitetura, que era Capo e Capo, MM Roberto, essas empresas. Dentre esses aí tinha o Niemeyer, que estava começando a trabalhar, né, e sendo muito, muito cotado, muito reverenciado, porque ele tinha uma filosofia de arquitetura diferente dos que até então vinham se apresentando, porque ele sempre teve uma paixão pelas curvas, né? Então essa característica do Niemeyer fazia dele um arquiteto muito procurado, muito... O cara gostava da curva, virou uma pessoa fora da curva. Exatamente. E aí o papai conta que ele uma vez... Estavam todos os arquitetos e desenhistas no salão, um salão grande, cheio de pranchetas, que era onde eles trabalhavam, né? Ficava aquele bando de pranchetas. E ele chegou, pegou um guardanapo, desenhou lá o que ele queria, assim, um croquis, e entregou para eles. Falou, agora vocês façam as plantas. E o meu pai falou que isso, então, virou quase que um desafio, né? Cada um queria fazer. Nesse momento tinham mais ou menos quantas pessoas, vovô, né? Ele tinha uns
umas 30 pessoas Foi no meio de um trabalhando. galerão, uma reunião de pessoas Era um fortes, banco assim. construtor. Então, Caramba, ao que mesmo tempo forte. que você tinha gente trabalhando num projeto de ponte, outro estava trabalhando em projeto de edificação, outro estava trabalhando em projeto de construção de estações de esgoto, elétricas, etc. Então, você tinha um grupo enorme, né, de profissionais voltados para a construção no Rio de Janeiro. Então foi uma escola maravilhosa, né, para o meu pai, aquilo ali. E o papai ganhava muito bem, ganhava muito bem ali. Só que se casou e aí comprou uma casa. E, segundo, ele deu um flash de bizarro de calor aqui, o telefone. 20 minutos exatamente de vídeo, tia. Ops, foi mal, galera, porque esse é um telefone um pouco antigo. Para aí. Deve estar muito quente. Porque a conversa está quente. Yeah! Obrigado, tia, tá maravilhoso. Eu tô adorando saber coisas que eu não fazia. Eu sabia que era bom, mas eu queria saber como é.